O foco é a presença do ministro da Economia na Câmara dos Deputados. Quem traz os detalhes é o Odacil Canepa. Bom dia, Odacil. Bom dia a todos. Vamos então aos principais assuntos desta quarta-feira aqui em Brasília. A discussão, é claro, é a reforma da Previdência. Os deputados ruralistas querem chegar a um acordo comum sobre este assunto. Tem discordância com relação ao BPC, tem discordância com a idade mínima de aposentadoria e nós, então, vamos discutir isto e, de parte da frente parlamentar, a gente acha que o impacto financeiro neste processo não é tão grande assim, então nós podemos discutir isso tecnicamente para encontrar saída, né? Agora, nós da frente parlamentar, junto com a CNA que estávamos aqui, temos absoluta convicção de que a reforma da Previdência vai nos dar fôlego fiscal para fazer investimentos em áreas importantíssimas do país, e, inclusive, começar a mobilizar a roda de geração de emprego para a população. E quem está sendo esperado nesta tarde aqui na Câmara dos Deputados é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele vai discutir reforma da Previdência com os deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. De Brasília, Odacil Canepa. A exploração pecuária no Brasil tem elevado sua importância no PIB e na balança comercial nacional. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina em toneladas do mundo. O crescimento da produção de leite também é visível e importantes bacias leiteiras têm se desenvolvido em diversas regiões do país. Muito disso por conta da evolução genética do rebanho. A gente vai falar sobre o programa Arte Brasil, que importa touros vivos dos Estados Unidos para oferecer sêmen aos criadores brasileiros. Eu vou conversar com o Daniel Moreira, ele que é coordenador de programas aqui da Select Sires. Daniel, conta um pouquinho para a gente como é que funciona esse programa e o que é que você já tem de novidades para oferecer para os criadores brasileiros. Primeiro, o Arte, ele é um programa da Select Sires americana, onde ela produz os touros delas nos Estados Unidos. Em 2015, nós criamos o Arte Brasil. Num primeiro momento, nós trouxemos embriões para o Brasil e, no segundo momento, nós começamos a trazer os animais vivos, né? Então, a gente está pegando uma elite de touros dos Estados Unidos, ainda bastante jovens, e trazendo para o Brasil para conseguir oferecer para os nossos criadores um produto de alta qualidade a um preço bem comercial, um preço acessível para todos os produtores. Então, o Arte Brasil hoje tem essa finalidade, trazer uma genética extremamente moderna, extremamente produtiva e oferecer a todos os clientes brasileiros. Pois é, Daniel, vocês estão aqui com um portfólio, né, com mais de 350 touros, tanto de produção de corte quanto de leite. Nós temos na nossa lista hoje mais de 350 animais que atendem a todos os criadores, tanto do leite quanto do corte, quem trabalha com animais confinados ou animais a pasto. Então, certamente, dentro desse grupo de touros, algum touro vai se encaixar dentro dos diferentes rebanhos que nós temos aqui no Brasil. O produtor brasileiro, o produtor gaúcho, está realmente investindo nessa genética de ponta? Tá, não tenha dúvida. Até agora os números de 2018, o touro mais vendido da raça leite pela Select Sires foi um desses touros importados. Então o Arte Brasil já virou um sucesso, não tenhamos dúvida disso. Agora estão começando a aparecer essas vacas em produção e a gente está bastante contente com os primeiros números que estão surgindo. Sem dúvida, é touros que imprimiram alta qualidade nesses animais. A peste suína africana que atingiu a China aumentou as exportações da carne suína brasileira, mas acabou afetando o volume exportado da soja e do farelo de soja, principais insumos para a ração desses animais. Quem fala sobre o assunto agora por telefone é o analista de agronegócio João Pedro Curti Dias. Acompanhe. Os preços da soja caíram nos últimos 12 meses 13,4%. Qual é a razão básica de ter caído? A razão básica é o seguinte: você teve um aumento nos estoques mundiais. O americano ficou represado às vendas deles para o mercado chinês, que é o grande comprador. O Brasil entrou forte no mercado, ocupou esse espaço, vendeu 83 milhões de toneladas, e o americano está passando de um carry-over de uma safra para outra com um estoque muito elevado. Isso, hoje, esses estoques, aliado a uma queda de consumo prevista na China, em função da questão da menor esmagamento, menor demanda de farelo, especialmente por questão do impacto que está tendo a peste suína africana, fez com que os preços da soja de 10,40, 10 dólares e 40 centavos vieram abaixo de 9 dólares por bushel. Isso para o Brasil, que o ano passado se aproveitou dos prêmios elevados da soja em função
da briga comercial dos Estados Unidos e China, esse ano não estão ocorrendo os prêmios elevados. Estamos com o prêmio de 30, 40 pontos por bushel. Isso é insuficiente para trazer um patamar de preço como foi comercializada a safra de soja no ano passado. Aliado a isso, para o produtor brasileiro, aliado à questão dos prêmios que foram muito bons no ano passado, você teve também uma variação cambial extremamente favorável, quando o dólar, em alguns momentos do ano passado, principalmente entre agosto e outubro, época de pico de venda da soja brasileira, você teve um aumento, o dólar passou dos 4,15, 4,10, 4,10. Hoje, nós estamos com um dólar de 3,87. Comparado com março do ano passado, temos um aumento real no dólar de 17%, o que ameniza o problema. Nós não podemos se iludir que nós vamos ter esse ano preços tão bons como houveram no passado, por causa do estoque, por causa da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que pode haver um desfecho nela, e também pela recuperação da produção de soja no mercado internacional, com a Argentina voltando ao patamar normal, o Brasil uma pequena queda, os Estados Unidos se preparando para plantar, para reproduzir a mesma safra do ano passado. Então, você tem uma oferta boa, associado pela primeira vez, uma redução de consumo, especialmente na China, que era o grande carro-chefe, que puxava 4%, 5% ao ano, um aumento de consumo de soja na China, e esse ano, em função da questão, especificamente da questão da peste suína africana, você começa a mostrar uma perspectiva de uma redução do consumo de soja na China. No Brasil, os prejuízos provocados pelos carrapatos chegam a 3 bilhões de dólares. Nos bovinos, eles podem provocar a redução de peso, diminuir a quantidade de leite nas vacas. Além disso, as lesões causadas na pele prejudicam o couro, que consequentemente perde valor. Saiba quais cuidados devem ser tomados contra os carrapatos na reportagem de Kylie Rodrigues. Os carrapatos, como são popularmente conhecidos os parasitas da classe dos aracnídeos, apesar de pequeninos, causam grandes problemas para os pecuaristas. É que, além de serem difíceis de controlar, podem trazer graves consequências à saúde dos bovinos. Quando esse carrapato ele vai infectar o animal, ele infecta via saliva, né, para a circulação do animal. Esse parasito ele entra nas células de sangue, né, do animal, nas hemácias, e ali ele começa a se multiplicar. Ela explica ainda que é necessário que o produtor conheça as fases de reprodução e proliferação desses parasitas. Na época de seca, no período de seca, né, que vai até o início da primavera, né, setembro, esse período todo é o período que mais tem infestação de larva no pasto. Mas não é só nos animais que os carrapatos causam graves problemas. Os seres humanos também correm o risco de contrair sérias doenças. Além da já conhecida febre maculosa, esses parasitas podem transmitir também a doença de Lyme simile, cujos sintomas iniciais se confundem com o de uma virose comum. Inicialmente, após a picada do carrapato, e se ele estiver contaminado, nos 3 primeiros dias, 5 primeiros dias, o indivíduo vai se sentir como se estivesse gripado, né? Com obstrução nasal, dor de cabeça, às vezes febre, dores musculares, enfim. Esses são os primeiros sintomas iniciais. A partir daí, no local da picada, poderá ou não desenvolver uma lesão no local da picada que se expande radialmente, que é chamado de eritema migratório crônico. Caso o paciente não faça o tratamento correto, ele pode ter sequelas mais sérias. O que tem chamado a atenção são as sequelas neurológicas. Por levar uma doença desmielinizante do sistema nervoso central e também do periférico. Então, muitas vezes, leva a quadros semelhantes, por exemplo, da esclerose múltipla ou de paralisia por qualquer outra coisa dos membros, tanto superiores e inferiores. As manifestações cardíacas, como miocardite, também têm sido observadas, que às vezes são graves se não tratadas. O tratamento é feito à base de antibióticos por um período de até 30 dias nos casos mais simples e, em casos avançados, se estender por anos. Por isso, para quem trabalha no campo, a melhor forma de agir para evitar a doença é a prevenção. A prevenção
vai depender muito do indivíduo, como ele vai estar vestido. Se recomenda muito o uso de botas, calças por dentro da bota, manga comprida, tudo. E uma coisa que é muito comum na população, que se infecta, que nós detectamos, é o ato de retirar o carrapato com a unha, né, com o dedo, e matá-lo assim, né, esmagá-lo no dedo. Nesse ato que ele faz, no esmagamento ali, pode ser a porta de entrada para a doença. Então, jamais fazer isso, né? Pegar sempre com uma pinça e tentar retirá-lo adequadamente para poder evitar esse contato direto. A repórter Kylie Rodrigues conversou com o pesquisador da Embrapa sobre os prejuízos causados pelos carrapatos e sobre o controle estratégico a ser feito para evitar a infestação dos parasitas. O carrapato é considerado um problema sério, provoca perda de peso nos animais, queda na produção de leite, transmissão de doenças e até a mortalidade dos bovinos. No Brasil Central, esta época do ano, caminhamos para o final do período chuvoso. Neste período, é constatado a última geração de carrapatos. É a quarta geração de carrapatos que nós temos durante um ano no Brasil Central. Significa que lá no início das chuvas, nós começamos a ter a produção de várias gerações de carrapato e agora nós estamos na produção máxima de carrapato. O produtor, então, vai estar percebendo que ele está tendo muito problema de carrapato. E isso vai acontecer agora, final de março, abril, até o mês de maio. Com o período seco, há um decréscimo de carrapatos no solo. Momento de preparar o controle estratégico para o próximo ano. Nesse período do final das secas, a gente precisa fazer 4 a 5 tratamentos com carrapaticida de contato, num intervalo no máximo de 21 dias, isso dá em torno de 105 dias, e nesse período a gente consegue então fazer o controle do carrapato nas pastagens. Para chegar nesse momento que nós estamos hoje, no próximo ano, sem o problema carrapato na propriedade, com o sistema estabilizado e com as condições genéticas dos animais plena para a sua produção. O impacto do parasita no Brasil acarreta em uma perda econômica em torno de 3 bilhões de dólares. Para evitar o prejuízo, é necessário planejamento por parte dos produtores rurais. A perda negativa é anual. O pesquisador salienta que atualmente há vários níveis tecnológicos na cadeia produtiva de bovinos. Observa que grande parte dos produtores, por terem visão empresarial, estão conscientes dos problemas provocados pelo parasita. Trabalho com tecnologia de ponta e olhando o que está sendo lançado no mercado a cada ano. Mas aqueles que não conseguem, é papel nosso da Embrapa e papel do governo ajudar esses produtores também a melhorarem o nível tecnológico na sua propriedade. De Campo Grande, Kylie Rodrigues.